sentia mais dificuldade diante da dúvida do outro sobre mim do que sobre o fato em si. Porque sobre o fato em si, cara, eu tenho um método de criar. Eu não crio do nada, eu tenho um jeito de criar. Entendeu? Eu sento, vejo um briefing e falo, cara, eu preciso achar um ponto de vista para esse briefing. Olá, está começando agora o Brainscast, um podcast que conversa diretamente com profissionais brasileiros da área de marketing e comunicação que moram no Canadá. O Brains é uma organização sem fins lucrativos, inicialmente criada por 4 mulheres brasileiras, com o intuito de construir networking entre os imigrantes profissionais da área de marketing e comunicação. E se você chegou até aqui para ouvir uma de nossas histórias, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. O episódio de hoje é comigo de novo, a Elaine. E eu estou aqui com um convidado, Vitor Medrado. Ele é redator publicitário com quase 2 décadas de carreira. Trabalhou em agências como Ogilvy, Matter, DM9, DDB e a Publicis. E hoje nós vamos conversar sobre processos criativos e adaptação aqui no Canadá. Você poderia contar pra gente por que você escolheu seguir essa carreira? Oi, Elaine, oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Espero aqui contribuir com uma coisa, com minhas experiências, com minhas opiniões. E por que eu resolvi escolher essa carreira? Cara, essa é uma pergunta que joga a gente lá para trás, né? Joga a gente lá no passado. Eu acho que a propaganda é sempre uma coisa que teve muito, muito presente na minha vida, mas inicialmente, desde pequenininho, eu sou um cara um leitor voraz, desde pequeno. Sempre li muito. Isso se manifestou na paixão por escrever e acabou tomando esse rumo aí de virar redator e aonde, como escrever. Então, propaganda pode ser um bom lugar para você escrever, soltar imaginação e soltar criatividade. Então, foi esse o caminho que eu fiz. E assim virei redator, dessa maneira. E eu lembro que... desculpa. Não, desculpa. É que eu pensei, normalmente quando a gente gosta de escrever, o pessoal fala, vai para jornalismo. Mas você escolheu publicidade mesmo assim. Eu achava que Cara, eu me impressionava com as propagandas que eu via, eu achava aquilo tudo maravilhoso, achava as ideias incríveis. E aquilo, de alguma forma, mexia comigo, sabe? E eu lembro que eu tava assim no colegial, e a gente lá na minha escola, a gente tinha um festival de cinema, que a gente fazia, cada sala fazia um filme e tal, ia pra esse festival, e eu lembro que eu fiz o cartaz, eu fiz o conceito do filme, eu fiz o nome do filme, tinha um conceito que amarrava o filme, e eu falei, cara, ficou massa isso aqui, pô, eu acho que eu vou tentar dar uma insistida nesse caminho aqui que pode ser legal. E aí foi. Aí eu fiz a faculdade, me formei, entrei nas primeiras agências pequenininhas, já fui crescendo, me formei em Salvador, sou de Salvador, então me formei em Salvador, trabalhei uns 8 anos lá, como redator, cresci, aí eu vi que o teto estava baixo, né, teto baixo, quando você, porque assim, fora do eixo, na época, eixo Rio-São Paulo, hoje não existe mais esse eixo, o eixo é de uma roda só, né, só tem um lado do eixo, que é São Paulo, mas na época era Rio-São Paulo, eu resolvi sair de Salvador, fui para São Paulo, trabalhei no Grupo Ogilvy. Trabalhei no Grupo Ogilvy por 8 anos. Depois saí, fui numa outra agência menor chamada UI. Depois fiquei 1 ano lá, depois fui para a DM9. Fiquei 2 anos e pouco na DM9. Na DM9 DDB. E depois fiquei 4 anos na Publicis. E aí, a vida virou de novo. E aqui estou eu. Você nunca teve vontade de ser freelancer ou trabalhar in-house em alguma empresa, assim? Olha, freelancer era uma coisa que... É engraçado que freelancer está ganhando um glamour hoje, né? Nos últimos 2, 3 anos eu tenho visto um glamour aqui do freelancer, mas assim, na época que eu comecei e ainda, né? Era coisa meio de que, cara, não era muito seguro, nem sempre você tinha lugar. E assim, eu sempre almejei trabalhar em agências grandes. Sabe aquela história do jogador de futebol que queria jogar bola com os melhores do lado? Uhum. Essa era a minha vibe, essa era a minha intenção.
Entendi. Então, assim, meu foco era trabalhar em grandes agências com os caras foda que eu admirava, que eu olhava nos anuários e falava, pô, esse cara é massa. Eu gosto desse redator, esse redator é incrível, eu quero trabalhar com ele. Então foi essa a minha busca sempre, né? Então foi essa busca que me fez sair do meu estado, da minha cidade, que fez eu entrar no universo paulista e galgar lá dentro e trabalhar com caras que eu achava incríveis, assim. E aí, por isso, eu nunca Então, me interessou ser freelancer aham, e também nunca trabalhar em house. Não que eu ache ruim hoje em dia e tal, mas na época não fazia parte dos meus planos, entendeu? Porque mais do que do que qualquer outra coisa, eu queria estar do lado de quem sabia mais do que eu. Eu queria ser o mais burro da mesa, tá ligado? Essa era a ideia, essa era a ideia. Porque se você é o mais burro da mesa, significa que você vai aprender muito, entendeu? Era essa minha pilha, entendeu? isso é verdade. É isso. Mas como é que você veio parar aqui no Canadá, então? Aí já é o segundo capítulo dessa história de mudança toda, né? Cheguei num estágio no Brasil que eu, né, assim, uma carreira relativamente madura já, estável, né, já tinha virado diretor de criação associado na Publicis, tomava conta da conta de Honda, fazia a campanha de lançamento de carro e tal. Só que ao mesmo tempo que eu tinha chegado num lugar que eu achava legal, eu já estava meio de saco cheio, cara. Eu não sei se você tem ideia, mas assim, propaganda no Brasil é muito exaustivo. As jornadas são muito longas, os finais de semana são para trabalho, você Aham. não sai da agência antes das 8h30, 9 horas. E aí, e aí teve um plot twist na minha história que é um filho. É que nem você estava comentando aqui antes da gente começar a gravar sobre as pessoas que estão tendo filhos. Assim, um filho nasceu, cara. E quando eu vi aqui no final de semana eu não estava com meu filho, de noite eu não estava com meu filho, eu não dava um banho, eu não ajudava minha esposa. E aquilo ali foi mexendo muito com a minha cabeça. Foi transformando assim, me transformando. Eu falo, cara, eu não consigo mais, cara. Eu não quero isso pra mim. E Papai do Céu me mostra um caminho, porque eu não tô feliz mais. Isso aí durou aí uns 2 anos com essa insatisfação. E aí um dia eu falei pra minha esposa e falei, cara, a gente precisa sair do Brasil. Eu não quero mais trabalhar nesse esquema Brasil, que é muito crucificante, assim, né? Muito desrespeitador, né? E aí Acho a que é gente a questão aplicou. da prioridade, né, também. Exatamente. As minhas prioridades, de repente, elas mudaram. A prioridade, mas também é amadurecimento, né? Eu falei, cara, calma aí, cara. Minha vida não é só isso aqui mais, não é só agência, né? Aham. E aí, enfim, aí cada um aplicou por um lado, eu tentando correr atrás do meu lado, tentando falar com o Headhunter, tentando ver uma vaga em outro lugar. E minha mulher também. Só que minha esposa, ela trabalha numa empresa que ela é multinacional. E ela tem uma Hum. filial aqui no Canadá. E a gente, pô, eu lembro que a gente estava na sala sentado no sofá, olhando assim o site da empresa dela para ver onde na aba de oportunidades. E ela Aham. achou uma vaga no Canadá. E a gente rindo, pô, se aplica aí. Vamos aí, vamos tentar. Canadá é um lugar massa, né? E aí ela aplicou, uma semana depois recebe só, olha, você foi aceita. Vamos prosseguir com esse processo. Foi pronto, achei minha porta de saída, né? Saída Era do aquela Brasil. brincadeira. Eu tô brincando, mas eu tô falando sério, né? Exatamente, exatamente. É brincar de falar sério, né? E aí rolou. Aí entre uns 8 meses depois saíram os vistos, tudo, e aí a gente, porra, se mudou. Aí de janeiro do ano passado, janeiro de 2003, a gente aterrissou aqui. E aí começou a nossa história do Canadá, né? E é isso, uma mudança e tanto na vida de todos três, né? Que estou eu, minha esposa e meu filhote, meu pequenininho, que hoje já tem 4 e pouquinho. Na época ele tinha 2,5, né? 2 e um pouquinho mais do que meio, 2 e 6 meses. Estamos nós três aqui. Ah, você encontrou muitos desafios quando você veio pra cá? Como é que impactou a sua carreira? Mesmo na parte pessoal, assim? Olha, Elaine, eu acho que impactou assim demais, demais a minha carreira, assim, foi um chacoalhão na minha vida, assim. Porque apesar de eu não amar mais, não encontrar mais o prazer que eu encontrava, não ter mais, não encontrar mais aquele prazer que me fez correr tanto atrás e chegar em lugares que eu nunca imaginei que eu ia chegar, trabalhar com gente que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar,
fazer trabalhos que eu nunca imaginei que eu iria ter na minha pasta. Uhum. Eu não imaginei que eu ia encontrar um desafio tão grande aqui. E eu, no início, cheguei com puta gás, né? Que o primeiro mês eu fiquei com ele até a gente achar daycare. Quando eu achei o Sim. daycare, que antes eu fiquei um mês tomando conta dele. Fiquei de pai, né? Eu fiquei de papai mesmo. E minha esposa iniciou os trabalhos logo quando chegou e eu fiquei com ele, né? Então a gente até achar o daycare. Aí pronto, achamos o daycare, agora eu tô livre pra correr atrás. Aí eu comecei a correr atrás, assim, com a mesma gana que eu sempre tive, né? De mandar, sei lá, dos 20 e-mails por dia, até o momento que eu comecei a fazer muitas entrevistas e água, sabe? Só nada virava, nada virava, nada virava. E aquilo ali começou a me chocar, velho. Porque assim, não é querendo nada contar vantagem nem nada, mas assim, eu tenho um bom portfólio, tenho um bom histórico, tenho boas peças, tenho prêmios, então assim, eu consegui abrir a conversa. Você entende? Eu consegui abrir a conversa com muitos recruiters. Só que eu ouvi umas coisas muito esquisitas dos recruiters, velho. E aquilo começava a me incomodar, sabe? Foi muito difícil, assim. Que então, tipo assim, de coisa estranha? eu ouvi umas coisas, tipo... teve uma moça que me perguntou, por que você não continua trabalhando em freela? Porque eu continuei fazendo freela pro Brasil nessa época, né? Eu fazia muito freela, né? Uhum. E aí ela, por que você não continua, em vez de tentar achar uma vaga aqui, por que você não continua trabalhando como freela pro Brasil? Aí eu falo, cara, mas eu tô no Canadá, tô morando aqui, eu preciso me estabelecer, né? Se eu quisesse trabalhar no Brasil, eu estaria no Brasil, né? Tipo assim, eu lembro que teve uma moça, uma outra. Essa moça era uma garota, assim, visivelmente ela devia ter ali uns 20 e muito, sabe? Ali uns 27, 28. Sim. E eu lembro que ela falou assim, legal, acho que aqui você consegue uma vaga de júnior. Aí assim, na hora, eu fiquei assim, tudo bem, acho que a gente tem que recomeçar, tá chegando num país novo, talvez a gente tenha que fazer de júnior, tudo bem, eu não teria problema em ser júnior aqui. Mas assim, o jeito que ela falou, e na época talvez eu não tivesse preparado, talvez eu não tivesse entendido o cenário, sabe? Sim. E aí eu pensei, eu não disse isso a ela, mas eu pensei, poxa, essa garota tá dizendo que eu deveria ser júnior. Mas quando eu comecei, ela provavelmente estava fazendo cocô na fralda, cara. Tá ligado? Ela devia estar fazendo cocô na fralda ainda quando eu comecei. Então, assim, certas coisas me chocaram quando eu cheguei aqui, entendeu? E assim, com toda a humildade, eu seria um júnior no lugar, até porque eu acho que eu conseguiria galgar rápido, assim, porque, assim, background, né? Eu sei fazer o que eu faço há muitos anos, entendeu? Uhum. Mas essas coisas me chocaram, é a sua pergunta, né? O que te impactou? Então isso me impactou muito, sabe? Essa recepção, o jeito que eu fui recebido, né? Sim. E aí teve uma hora que eu comecei a ficar muito, porra, cara, não vai acontecer, não vai virar. Isso aqui não vai virar pra mim, entendeu? E aí eu converso muito com minha esposa, ela, calma. E aí foi que eu recebi uma proposta, eu tenho um amigo que mora aqui, e ele me chamou, quer dizer, foi uma indicação que rolou. Aí ele me puxou para uma vaga que abriu na agência em que ele trabalha, que ele é diretor de TI aqui. Ele falou, Vitor, tá rolando uma vaga de redator lá. É um pouco diferente do que você faz, mas é legal e você vai gostar. Eu sei que eu te conheço, né? A gente estudou junto, a gente fez faculdade junto, eu sei que você vai gostar. Eu conheço você. E aí eu entrei na agência que eu tô hoje, que é uma agência menor, mas muito eficiente no que a gente faz aqui, que é toda a parte de SEO, de conteúdo, e que eu nunca tinha experimentado, por ser muito voltada à propaganda em si, eu nunca tinha visto outras áreas, outras possibilidades como redator. E hoje eu trabalho diretamente com SEO e acho incrível, porque é um negócio que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha feito, e que dá um resultado, às vezes, imediato, e muito efetivo, especialmente para clientes médios, né? Que não tem budget para fazer filme, que não tem budget para fazer grandes campanhas em outdoor, em mídia de ônibus e tal. Sim. O SEO funciona muito, coloca a galera ali na primeira prateleira do Google, entendeu? Então, cara, eu falei, putz, tem uma coisa massa aqui. Então, assim, foi a primeira diferença que o Canadá me trouxe, assim, ele me abriu um flanco, ele me abriu uma estrada nova.
Eu que vinha de uma exaustão, de burnout pra caralho. Oh, desculpa, tô falando palavrão, né? Não posso, vou tentar me Não, conter, tudo tá? bem. Eu que vinha, que beirava, assim, tava ali 10 anos já moendo, né? Trabalhando em alta performance no Brasil, que é um moedor de carne. Eu de repente descobri que eu posso exercer mais ou menos a mesma coisa, só que num outro clima, num outro ritmo, num país mais legal, um país que me dá a oportunidade. Que hoje meu filho já fala 2 línguas, né? Ele veio, Uhum. falava um pouco de português, eu falo as duas. Me corrige meu sotaque, corrige meu accent. Então isso impactou muito a minha carreira positivamente. Porque assim, hoje eu mantenho a meu background, a minha capacidade de ser redator de propaganda, e eu abri uma outra coisa nova, que é essa coisa do SEO que eu não conhecia, entendeu? Às Então, vezes a gente, para achar aquela empolgação que a gente tinha lá no começo, não precisa recomeçar tudo de novo, né? É só pegar um novo caminho alternativo. é uma bifurcação, né? Eu continuo no mesmo caminho, mas eu tô numa bifurcação aqui. E Sim. hoje, Elaine, eu penso muito bem assim, cara, porque aqui, o que que eu acho, assim, do que eu ouvi aqui, tá? Eu nunca trabalhei numa agência grande aqui. Eu cheguei até a visitar a Publicis aqui. Eu falei, ah, cara, vou bater na porta da Joana. A Joana, né? Uhum. A Joana era CCO, né? A VP de criação do Canadá, aqui da Publicis Canadá. E eu vim da Publicis Brasil, né? Eu falei, ah, vou bater na porta dela, Sim. enfim. Mas acabou não rolando. Mas eu pensei, ah, não vai ser difícil entrar lá. Talvez eu consiga uma vaga, um freela e tal. Mas hoje, eu olho e penso muito bem. Penso 2 vezes, sabe? Porque eu também ouvi que aqui também não é uma coisa tão calma, sabe? Uhum. A carga horária é grande, é aquele ritmo de agência. Não sei se chega a ser no nível do Brasil, que beira o desrespeito do Brasil, mas aqui Sim. também tem uma. Também não é essa maravilha, né? Não é essa calmaria. Então, assim, hoje, com a vida que eu levo aqui, eu trabalho com o que eu gosto, eu trabalho escrevendo, eu trabalho com criação, porque eu crio muitas campanhas menores, mas crio campanhas. Ou seja, eu coloco o meu talento em prática, a minha experiência em prática, só que num outro ritmo. Então, assim, eu Sim. tenho gostado. Ai, que bom, né? Pelo menos agora você tá satisfeito num ritmo bom. Exatamente. E mas você percebeu já muita diferença entre trabalhar no Brasil e aqui, além da carga horária, sim? De repente o briefing, como é passado diferente, Hum, ou o tipo de cliente, o que eles falam, o que eles pedem. uhum. Ó, eu acho que citou uma coisa que é muito importante. Assim, eu acho que não é só sobre carga horária que eu senti aqui, tá? Uhum, É sobre pace, é sobre ritmo também. uhum, Eu posso estar meio enviesado, porque no Brasil eu trabalhava em grandes agências, aqui eu estou trabalhando em uma agência menor, mas o que eu sinto é que o pace é outro, mas as pessoas que trabalham comigo, que estão aqui há mais tempo, falam que é normal um pace diferente. É um pace mais tranquilo, mais respeitador. Ninguém está correndo para fazer nada. Faz no seu tempo, faz no tempo respeitável, faz no tempo, né, que as coisas o tempo que aquilo precisa. No Brasil é tudo para ontem, né? Vai, faz e produz e dedo, e aí o seu prêmio por ter acabado de fazer é fazer mais e pum. Aqui eu sinto que eu consigo me dedicar, eu consigo me debruçar sobre um projeto e fazer com um pouco mais de calma. Então não é só a carga horária, é pace, é ritmo, existe uma apreciação do processo. Não sei se você me entende, não sei se eu tô conseguindo ser Não, eu claro. entendo, porque a minha própria experiência também no trabalho, eu sinto que a cultura deles é bem diferente do tipo, se fosse no Brasil, você pede para sair mais cedo porque você quer ver a apresentação do seu filho, ou porque você precisa levar seu filho em algum lugar, mesmo no médico. Lá o pessoal olha meio torto, né? E aqui é uma coisa mais normal. O próprio chefe às vezes vira e fala, é porque você ainda tá trabalhando, né? Você não ia sair mais cedo. É isso aí. Você falou tudo. Você reexplicou o que eu acabei de dizer com as suas palavras, mas a gente
a gente estamos alinhados na nossa percepção. Então, isso aí é muito bonito, eu vejo muito bonito, que eu vi de um field, vi de um campo, cara, que é muito agressivo, cara. Muito agressivo. Eu lembro da minha história, eu não vi formatura da minha irmã, eu não fui para aniversário de amigo, eu não, sabe? Eu Uhum. não viajei, porque final de semana eu tive que trabalhar, entendeu? Pô, eu trabalhava com Claro, por exemplo, na Ogilvy. Eu era criativo de Claro. Claro Mobile, né? Sim. Sabe, né? Sexta-feira entrava briefing, cara. Sexta-feira, 3 horas, eu tava na salinha pegando briefing pra segunda-feira. Ou seja, eu passava o final de semana criando campanha. E era toda sexta-feira, cara. Então, assim, aqui eu já não sinto isso. Pelo menos hoje, no modelo em que eu trabalho. E essa diferença é massa. Outra diferença que eu acho que aqui que eu ainda. Isso eu ainda não sei muito lidar, como é a relação de feedbacks aqui. Eu acho tudo muito pouco claro, assim. Eu acho que a coisa do conflito é. Aqui o pessoal do criativo, mesmo quem não é do criativo, né? Porque eu tive um relacionamento com um canadense e ele era engenheiro de computação, e lidava com todos aqueles códigos. Uhum, E aí, às vezes, ele até perguntava pra mim como é que eu faço pra dar um feedback pra pessoa não se sentir mal. Porque o código tava, entre aspas, sujo. uhum, E aí ele falava, mas tem todo um manual, por assim dizer, de boas práticas, e essas pessoas não estão fazendo isso, e toda vez eu tenho que limpar e eu não tô conseguindo, assim, eu não quero ser agressivo. é isso. Só que, e isso eu também vi uma outra explicação de como a percepção são diferentes, né, dependendo do país. Uhum, Então, o que aqui obviamente, todo mundo considera o que sabe, o que está acostumado, o normal. E aí, quando encontra alguém de outra cultura, o exemplo que eu tinha visto era de restaurante. Então, se for um chinês trabalhando, ele vai querer atender o maior número de mesas possíveis e o mais uhum, rápido possível, porque isso para ele é ser eficiente. hum, E o garçom canadense, ele vai ver o chinês e vai falar: mas ele tá roubando todas as minhas mesas? O que que ele tá fazendo? cara, E ele não tá nem dando atenção direto pras pessoas, sabe? cara, olha isso. E aí o canal vai tentar ser atencioso, voltar, perguntar, tá tudo bem, você tá gostando da comida? Nananã. Pra ele isso é ser eficiente, porque o cliente vai ficar felizinho com a atenção. No fim das Olha contas, isso. o dono vai demitir o chinês, e o chinês vai ficar pé da vida, porque ele fala, eu trabalhei tanto. É isso, né? E eles acham que eu trabalho mal, como assim? Então, tem, acho que essas diferenças culturais que dão, até na hora de dar um feedback, de tipo, não gostei, muda isso, muda aquilo, como ser grosso ou como ser educado, né? Pra você ver, você citou um outro ponto pra mim que é muito, que é um agravante aqui. O fato de você ter uma sociedade tão, tão miscigenada, mas miscigenada não da forma que o Brasil é miscigenada, é de uma forma de primeira geração. É Sim. uma miscigenação, é miscigenado, mas ninguém está misturado, né? Não sei nem se eu consigo usar essa palavra miscigenação. É uma mistura de pessoas isoladas, né? Você tem uma união de pessoas isoladas em seus mundinhos ali, em suas comunidades, né? Essa palavra que eles usam aqui. Na Uhum. comunidade chinesa, na comunidade enfim, brasileira, na comunidade alemã, na comunidade, enfim, indiana. Então, assim, você não sabe como lidar diretamente com todas essas comunidades, porque não existe um padrão canadense. Existe um padrão canadense do White Canadian, maybe, mas assim, quem não é White Canadian é filho de um imigrante, entendeu? E que Sim. também vive dentro da sua bolha. Então, existem as diferenças culturais que eu não consigo lidar. É o que você fala aí, cara, eu não sei lidar com essa pessoa que ela vem de um outro país, e essa que vem de um terceiro país, e aquela outra que vem de um quarto país, cara. Não tem como padronizar. No Brasil, você sabe mais ou menos como é que você lida, como você, né, o que falar, como agir. Aqui você fica meio perdido. Então, também acho que por isso vem esse medo do feedback, né? O que você está citando, né? E, cara, isso aí
exige da gente um skill social tremendo, cara. Tremendo, soft skill, né? Essa coisa de como lidar com o outro, como tratar o outro, como fazer um approach, como pedir, como negar, como criticar, como instruir, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Até hoje eu chego no trabalho, eu não sei se eu aperto a mão, se num dia de aniversário eu dou um abraço. É para mim uma incógnita, então eu prefiro sempre ficar neutro. Parabéns, né? Sabe? Sim. A Acho gente que não. o modelo mais comum deles é o sanduíche que eles falam, né? Começa com elogio, depois critica, depois dá outro Isso. elogio pra amenizar a crítica. Isso, exatamente. Olha, Só você é que isso, você é incrível, mas ó, acho que você poderia melhorar aqui, porque aí você vai continuar sendo incrível, né? Tipo, eu tinha visto em algum lugar que nesse modelo o brasileiro acaba ficando. Ah, mas no final ele tá feliz, então acho que tá bom. é isso, Então meio que não escuta a crítica. é isso, é isso. Já no Brasil, o modelo de crítica, ele tem evoluído também, né? Porque eu vim de uma geração dentro da propaganda que, cara, a galera te esculachava e falava e gritava e, né? Você que cuide do seu emocional pós-crítica, né? Você que pague um terapeuta, né? E nos últimos, eu diria, nos últimos 8 anos, 6 anos, a coisa mudou muito, se politizou, o movimento dos milênios ali que não aceitavam mais determinadas atitudes dos chefes, dos mais velhos, dos antigos, né? Então a coisa hoje é mais polite, respeita a raça, gênero, é muito bem definido hoje no Brasil já. Pelo menos nas maiores, né? Que são as mais policiadas, né? Tem as menorzinhas ali que ainda cometem seus equívocos, mas as maiores são mais policiadas pelo Ministério do Trabalho, né? Já são mais já se renovaram nesse tratamento. E, Tá melhorando alguma coisa. não, de verdade. Tá melhorando sim, melhorando bastante. Teve algum outro choque cultural pra você, assim, quando você chegou? Eu acho que acho que esse choque cultural inesperado, né? Que eu vim pro Canadá e não esperava ter choque cultural com um indiano, não esperava ter um choque cultural com uma russa, eu esperava ter choque cultural com um canadense. Então, assim, sim, foi além do que eu consegui imaginar. Você entende o que eu tô trazendo pra mesa? Aham. Foi além do que eu estava preparado, entendeu? Eu tive, né? Eu tive choque cultural com uma pessoa, com um indiano, tive um choque cultural com uma russa, por exemplo. E foi difícil, assim, foi um momento tenso, sabe? Mas que eu tive que me impor, né? Mas consegui dar a volta por cima e tá tudo bem. Eu acho que é legal também o nosso jeito brasileiro de ter um jeito, de ter um jeitinho, de ter o jeitinho no bom sentido, né? Sim. De ter uma flexibilidade emocional, né? A gente tem essa flexibilidade emocional, calma, ele tá querendo isso aqui, mas calma, eu vou por aqui, vou deixar claro o que eu posso e o que eu não posso. Eu vou por aqui, vou deixar claro para ele quem eu sou, para que isso não se repita. Eu vou, né? Uhum. E aí foi, eu consegui resolver minhas buchas, não é? É que Toronto é cidade mais misturada mesmo, né? Se você começar a ir um pouco mais pra lá, pra cá, nas outras cidades, talvez você encontre mais canadenses. É isso, com certeza. É aquela história, né? É a cidade mais misturada que não se mistura do mundo, né? Porque é as bolhas ali claras, né, cara? É, Mas eu costumo dizer que eu acho que o cara, que Toronto especialmente, eu acho que é tipo um Brasil de, sei lá, 70, 80 anos atrás. Um monte de imigrante ali que também provavelmente estava nas suas bolhas e que os filhos estudavam nas mesmas escolas e aí começou a mistura. Aham. Né, italiano, espanhol, português, os descendentes africanos que vieram escravizados, mas que acabaram também se misturando ali, sem entrar em Uhum. política, sem entrar em, né, Aham. sem entrar na problemática toda disso, só fazendo análise superficial, mas me lembra um pouco, né, o Brasil há bastante tempo atrás, né. Não sei se faz sentido para você, mas para mim tem um Faz. pouco. É que a história, o próprio Brasil, né, o país em si, já é bem mais É, antigo que o Canadá. mas por exemplo, Então, minha avó é libanesa.
Ah, Minha avó por parte de pai. Então ela é libanesa, entendeu? Então, o pai dela veio com ela pequenininha pro Brasil, aportou ali em Salvador, então ela é. Então, assim, tem essa mistura, né? sim. Que seria o que talvez eu sou hoje com meu filho. Você entende? Aqui no Canadá? É isso que eu quero dizer. Uhum. Assim, como tem os italianos, como tem os japoneses, como tem, né? No Brasil tem uma mistura incrível, os alemães, enfim. Então me parece que me lembra um pouco, né? Me remete a esse fato que o Brasil também já foi assim. E que um dia acabou mesclando, se misturou. Por mais que existam as diferenças no Brasil, né? Mas tem uma mistura, tem uma unidade, né, de povo como povo, tem uma identificação de povo, né? Voltando um pouco mais para o mundo do trabalho, qual que é a Vamos lá. sua visão das produções canadenses ou as próprias propagandas Aham. ou Ó, em outras mídias também, se você sente tem alguma diferença maior na mídia social, na mídia tradicional? o que, que eu acho assim a princípio do universo da propaganda aqui no Canadá? O que eu vejo, tá? Pode ser Uhum, enviesado, porque é uma visão, né? Mas o que, que eu vejo? Eu vejo que a propaganda canadense ela não expressa o auge da criatividade. Eu acho que assim é meio blend ali, meu average ali, meu normal. Poucas coisas se ressaltam, principalmente porque eu acho que as grandes marcas têm as suas grandes agências nos Estados Unidos, fazem coisas muito grandes nos Estados Unidos e aqui meio que adaptam. Foi o que eu senti aqui. uhum, Aqui acho que os Estados Unidos consideram o Canadá um estado e que ele simplesmente adapta e joga aqui as campanhas, entendeu? é, Eu vi algumas coisas interessantes da Rogers, entendeu? TD, eu vi boas produções, não acho que as ideias são incríveis, mas eu vi algumas coisas pontuais. Acho que em tempos de festival você vê mais coisas, né? uhum, Próximo aqui de Cannes eu vi algumas ideias legais de uma galera, vi acho que alguma coisa da FCB, vi algumas coisas da Publicis também boa, vi algumas coisas da Gut, que é uma agência historicamente que ganha muito leão, a Gut, que nasceu no Brasil, é do Anselmo. Então, eu acho que tem essa coisa. Mas, assim, o dia a dia eu acho tem mais cara de adaptação do que de criação. Mas as produções em si são muito bem feitas, porque são produtoras internacionais, são americanas, são produtoras da América do Norte, que são de alta qualidade, né? Tanto que quando no Brasil a gente quer fazer uma coisa muito incrível, a gente está sempre averiguando as produtoras daqui, dessa região aqui de cima, né? Do norte. Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente consegue pelo menos uma cotação e tal, mas não necessariamente a gente consegue. Então, assim, cinematograficamente eu acho tudo muito bem feito, mas não necessariamente eu acho as ideias incríveis. Essa que é a questão. Já nos Estados Unidos tem muita coisa boa, né? Os caras lá sabem trabalhar. em outras conversas a gente comentou que tem o, entre aspas, problema da multiculturalidade, porque você precisa não ofender muita gente Uhum, e fazer todo mundo entender também. uhum, Então, talvez as ideias um pouco mais criativas uhum, ou radicais acabam uhum, ficando mais para os americanos que não usam muito filtro, assim. uhum. É, E eles têm mais verba também, normalmente. uhum. Aí você sente muita dificuldade, assim, por não ter inglês como primeira língua, ou você achou que essa parte a adaptação foi natural? Eu acho que. Eu acho o contrário, eu acho muito difícil, mas eu não acho impossível. Essa que é a questão. Porque assim, existem dois jeitos de ver, na minha opinião. Existe o jeito de romantizar a dificuldade, é impossível ser redator em outra língua, não sei o quê. Eu não acho. Eu acho que você tem um método de criar, porque assim, a língua é um jeito de expressar uma ideia. E a minha capacidade de ter ideias não depende do inglês. Uhum. Entendeu? Eu consigo ter uma ideia, por exemplo, a ideia que a gente estava conversando das placas homens trabalhando, ela independe se eu vou pensar nela em inglês ou em português. Ela é uma ideia. Como eu expresso isso é que eu dependo da língua. Uhum.
E aí você tem muitas ferramentas hoje que você vê como você vai expressar da melhor forma aquela ideia. Você conversa com pessoas que estão do seu lado, você tem um diretor de criação que te orienta. Então, assim, não é impossível. Ele é mais desafiador. Ele é mais desafiador. Você usar o inglês como segunda língua para criar no inglês, ele é desafiador. Ele exige de você que você coloque na mesa o seu skill de criativo com ideias que tenham insights humanos universais. Se você quiser criar chavãozinho, usar joguinho de palavra local, se você entrar nesse campo, tu tá ferrado. Porque você não tem. Eu não tenho. O redator brasileiro, ele não tem. O redator indiano não tem, o colombiano não tem, o russo não tem. Porque a gente não nasceu aqui. A gente não tem essa base cultural para brincar com joguinho de palavra com piadinha interna. Eu tenho de grandes insights que são humanos em qualquer lugar do planeta você vai entender. A ideia da placa homens trabalhando, qualquer lugar do mundo vai entender, não depende do inglês. Então é um cenário que te exige como criativo. Você tem que ser um puta criativo. Tem que ser um cara, sabe, que vire. Ou você já tem muito tempo aqui e já deu tempo de você absorver tudo que você deveria absorver. Então, é um desafio a mais, mas não é impossível. Eu senti um pouco de dificuldade, mas engraçado, eu senti mais... que aí é pessoal também, né? Cada um tem suas limitações. Eu sentia mais dificuldade diante da dúvida do outro sobre mim do que sobre o fato em si. Porque sobre o fato em si, cara, eu tenho um método de criar. Eu não crio do nada, eu tenho um jeito de criar. Entendeu? Eu sento, vejo um briefing e falo, cara, eu preciso achar um ponto de vista para esse briefing. E achar ponto de vista não depende do inglês. Se eu estou vendendo uma moto, estou vendendo a CG, que eu trabalhei com Honda há muito tempo. Se eu estiver vendendo a CG, é a nova CG, que no Brasil é uma moto muito comum, mas aqui não existe. Eu posso vender a CG como uma moto para você escrever história no asfalto. Esse é um ponto de vista. É a moto que faz você escrever a sua história no asfalto. Para onde que você vai ali, ó. Tem Vitor ali no chão, ali, ó. Tem tudo que eu vivi, tem todas as minhas experiências. É um ponto de vista. Mas eu também posso dizer que é a moto perfeita para fazer amigos à distância. Porque onde eu for, quanto mais longe eu for, mais longe será o lugar onde eu fazer uma amizade. Você percebe que são dois pontos de vista diferentes que eu posso ter essa ideia em árabe. Sim. Eu posso ter essa ideia em inglês, em português, eu posso ter essa ideia em libras. Não depende da minha linguagem, porque é um ponto de vista, é um raciocínio, é um jeito de ver. E isso muitas vezes não fica claro para um recruiter, para uma pessoa que está do outro lado querendo te testar, entendeu? Ele não sabe da sua capacidade de criar ponto de vista. Aí pronto, você tendo o ponto de vista, você apresenta o seu ponto de vista para o seu diretor de criação e fala, ó, essa coisa do fazer amizade, a moto perfeita para fazer amizade à distância é ótimo, eu nunca tinha visto isso, é um puta ponto de vista. Vamos fazer um filme com isso, vamos fazer uns prints com isso? Vamos. Aí eu vou sentar aqui, vou desenvolver 5, 6, 10 filmes, 20 e vou levar para ele. Elaborando essa ideia, elaborando o fato desse ponto de vista, né? O que esse ponto de vista traz para a mesa. Vou fazer uns títulos, vou fazer uns conceitos, enfim. Aí vai entrar o inglês. E aí que eu vou usar de ferramentas, vou perguntar para quem está do lado, eu vou fazer uma série, vou pesquisar, vou usar uma... Entendeu? E é isso. São soluções, mas é um desafio. É um desafio e, na minha opinião, como eu disse, muito mais pela dúvida do outro sobre você. Você comentou do seu método, você pode explicar como é que é ele, ou como é o seu start? Eu acho que método de criar, cada um tem meio que o seu, só que eu defini o meu, né? Com o tempo eu vi qual que funcionava melhor para mim. Tem gente que cria bem diferente de mim. Uhum. Mas o que é que eu faço? Eu leio um brief, quero entender muito bem qual é o problema e qual é a solução que aquele brief está buscando, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que comunicar com aquele brief. Quem é o público, eu entendo o máximo de informação que eu posso. E durante o processo também eu vou tentando angariar mais informações. Mas a primeira coisa que eu coloco é assim, pronto, eu já sei o que eu tenho que fazer, agora eu tenho que achar pontos de vista diferentes para vender aquilo. Eu quero vender, como eu falei, eu quero vender uma moto. Como é que eu posso abordar essa moto? Ela é uma moto que é isso, ela é uma moto assim. Às vezes é a mesma coisa. É o mesmo produto, só você vai mostrando jeitos diferentes de atacar
de abordar aquilo. Isso chama ponto de vista. No Brasil, às vezes, a gente chama de insight, mas que eu acho que não se aplica muito aqui. E aí você vai achando esses pontos de vista. Você escreve uma defesinha de ponto de vista e uma execução. Simples. Porra, como é que eu faço um filme? O filme é uma moto que tá passando a estrada, a câmera vai mostrando, quando vê, mostra o chão, ela fez uns riscos no chão, fez umas letras, como se fosse um manuscrito, para mostrar que alguém está escrevendo ali. E aí são as palavras que tem a ver com vida, com coisas que ele deixou. Amadureci 2 anos nessa viagem. Conheci muitos amigos e encontrei o amor da minha vida. Tá ali, é um filme sobre um ponto de vista que a gente acabou de criar aqui, eu e você, que é a moto que ajuda você a escrever. Sua história está escrita pelo asfalto. Você entende o que eu estou dizendo? Você acha o ponto de vista e executa ele. Aí a gente fez uma outra ideia que é fazer Amigos à Distância. Vai ter um outro filme. Como é que é a execução dessa? Entendeu? Como é que é essa execução? Como é que é um filme? Como é um print disso? Como é que é uma ideia digital disso? Entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo criativo é, se eu tivesse que criar um modelo, né, mas cada um tem o seu, mas quando eu conversava com os mais júniores do que eu, quando eu trocava ideia com as pessoas que me perguntavam, eu sempre ensinava essa técnica, né, que é uma técnica de achar ponto de vista, entender muito bem, achar ponto de vista, escrever o raciocínio e executar ele em pelo menos uma peça. E aí pronto, aí você vai desdobrando. Ah, gostei desse, aí desdobra mais, faz mais coisa. É bem por aí. Por isso que eu acho que criatividade é uma coisa que é treinável. E para mim, criar também é um exercício lógico. Porque esse método que eu estou te falando é meio lógico, entendeu? Tem um problema, tem um briefing, cria 2, 3, 4 pontos de vista e desce com uma execução. Pronto. Simples, não é simples. Mas Quando a gente fala sobre, é simples. Mas pode ser, entendeu? Assim, numa conversa que a gente criou 2 coisas, entendeu? Criou 2 pontos de vista que poderiam dar 2 campanhas. Para vender uma moto que eu não sei nem se o problema é esse, entendeu? Por isso que eu acho que às vezes o problema tá nas pessoas, né? Porque são tantos steps, cara. Você vai criar uma coisa dessa, você vai mostrar pro seu duplo, aí o seu duplo não gosta, ou ele arredonda uma coisa, aí você vai mostrar pro seu diretor de criação, o diretor de criação vai mostrar pro VP dele, e o VP dele vai dizer que vai mostrar pro atendimento, o atendimento vai dizer, não sei o quê, aí vai mostrar pro planejamento, o planejamento vai dar o pitaco, aí volta pra você, aí você tem que refazer, aí vai mostrar, isso nem mostrou pro cliente, entendeu? O cliente viu no final, não gostei de nada disso, não é isso, o briefing não é esse, pronto, fudeu, começa do zero, entendeu? O processo é muito árduo, o processo é muito ingrato, né? Mas é engraçado, né? Mas já teve alguma vez que você fez tudo foi aprovado, a gente achou que tá tudo certo, e aí no final das contas a campanha não foi muito sucesso? E o que é uma campanha de sucesso para você? Cara, Assim, ganhar um prêmio, teoricamente, quer dizer que foi sucesso, né? Mas para você seria mais sucesso vender mais o produto, ou só a ideia é ótima, as pessoas não entenderam? Como é que fica? Entendi. Eu acho que assim, medidas de sucesso existem muitas. Né? Você mesmo citou umas 2 ou 3 aí, bem lembrado, que eu talvez nem lembrasse. Talvez se eu fosse citar aqui sozinho, eu não lembraria de tantos. Mas acho que medidas de sucesso tem muitas. Eu acho que tem a campanha que entra na boca do povo e não ganha prêmio nenhum, mas é massa. Por exemplo, eu fiz uma campanha uma vez também para o consórcio Honda, que... eu tô falando das minhas coisas porque eu lembro, tá? Eu podia citar de coisas de outros criativos, tá? Porque tá aqui na ponta da língua. Esse é um exemplo bom. Que a gente fez uma campanha para o consórcio Honda que era muito divertida. Era um filme muito divertido. E que, cara, eu lembro que todos os vendedores de todas as cidades de concessionárias Honda começaram a fazer uma versão do filme. Porque o filme tinha uma gagzinha, tinha uma piadinha ali. E aí os próprios vendedores faziam filmes dele imitando essa gag. E eles mandavam para os próprios clientes. Assim, você pergunta para mim, isso é uma medida de sucesso? Eu falo, pra mim é, cara. Porque, assim, um filme que gerou um engajamento de quem vende no balcão, cara, isso pra mim é muito, muito, muito legal. Muito legal. Muito legal. Isso aí não foi prêmio nenhum, mas assim, pra mim foi massa. Ao mesmo tempo, tem a campanha que ganha prêmio, que é nomeada, que leva um D&D, leva um clube de criação no Brasil, mas leva um Cannes, leva um Leão, leva um shortlist, entendeu? A medida de sucesso são várias. E também tem aquelas mais corretas, que posicionam bem, né?
que, sei lá. Engraçado que a gente fala assim, me lembrou outra coisa aqui, no Brasil tem se falado muito desse jeito, né? Que campanha de sucesso é aquela que a galera compartilha no WhatsApp. Você fala, mãe, olha isso, aí manda pra mãe. Tio, o tio do Zap, né? Pô, tio, olha essa coisa. Seu tio manda pra você, isso é muito foda, velho. Isso é muito recompensador, né? E você está usando o inteligência artificial ultimamente? E Uhum. como? Cara, esse assunto é tão polêmico, né, de AI. Eu acho assim que ele é injustamente mal encarado, injustamente interpretado. Eu acho que as pessoas não entenderam que o mundo está mudando. E você encontra muita resistência. Eu ouço até às vezes no grupo, né, alguns comentários até, mas assim, cara, o mundo está mudando, cara. E assim, do ponto de vista de negócio, você às vezes está ali interpretando o mundo como um funcionário, né? Mas pensa no mundo do ponto de vista de negócio. Você tem uma ferramenta que quintuplica a sua velocidade, sextuplica, sei lá, cara, multiplica por muitas vezes a sua capacidade. É que eu costumava dizer, imagina que um lutador de UFC pudesse entrar armado. É mais ou menos o que acontece com uma pessoa, com um redator, por exemplo. Você pega um cara que é profissional naquilo e ele tem uma arma. Ele é invencível, cara. E ele seria burro, burro é a palavra, se ele não usasse do skill dele para administrar a arma. Porque eu vejo assim, existem tarefas que são muito mecânicas. Por exemplo, eu trabalho com SEO. Então assim, eu tenho algumas alguns clientes, assim, ao todo, a gente deve ter uns 3 mil produtos em e-commerce para diferentes clientes. 3 mil, sei lá, às vezes mais, 5 mil. Existem a necessidade de descrição de produto para Assim, pré-formar esse. Imagina, 5 mil descrições de produto para serem feitas por um humano. Isso levaria 5 anos para uma pessoa dedicada exclusivamente, diariamente, para se fazer. Você olha e diz assim, não vou usar a inteligência artificial porque eu sou purista. Não é porque você é purista, é porque você é burro. É porque você é burro, você não entendeu o jogo. Você não entendeu que o jogo mudou, que o jogo virou, que a ferramenta está aqui para ajudar. Entendeu? Então a gente sim usa de uma maneira raciocinada, de uma maneira inteligente. Os start points são nossos. As ideias são nossas. Como a gente usa, entendeu? A gente tem que usar a inteligência artificial para nos acelerar o nosso passo, não para nos substituir. Eu dou ponto de vista. Se uma pessoa não der ponto de vista para a AI, ela vai fazer um texto de merda, um texto bosta. Se eu dou um ponto de vista, cara, vem desse copo de leite. A AI falaria assim, vamos levantar os copos e brindar, porque temos um leite delicioso. Uma bosta de texto. Agora, se eu disser para a AI, seu ponto de vista é esse. Tá vendo esse copo de leite? Isso aqui não é um copo de leite. Isso é amor de mãe. Isso aí é um abraço que se dá por dentro. Cara, a AI vai fazer assim, porra, legal. E ela vai desenvolver, entendeu? Então, assim, quem não usa AI é porque não tem ponto de vista. E quem não usa AI porque acha que AI é ruim, é porque é ruim também. Você entende meu ponto de vista? sim. Se você der o pensamento, a execução fica mais rápida. Mas você deu o pensamento, o ponto de vista é seu, a ideia é sua. Entendeu? Então me desculpem os puristas, mas essa é a minha opinião, cara. Do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de se atualizar, no ponto de vista de sobreviver num mercado em profunda transformação, não tem como dizer que a AI é ruim. Cara, só pra você ter uma ideia, a gente usa a AI para fazer descrição de produto principalmente. Mas, cara, só pra você ter uma ideia, para fazer um texto de 300 words para performar legal, o meu prompt tem 6 páginas de Word, Elaine. 6 páginas de Word.
Ali mora a minha vida como redator, naquela página. Eu tenho descrito qual o estilo que eu quero que ele fale, eu quero que ele use esse tipo de palavra, eu quero que ele faça esse tipo de conexão, eu quero que ele use esse tipo de abordagem, ideias de início, ideias de final, como ele deve abordar, como ele deve finalizar, que tipo de coisa eu não quero que ele use, eu não quero que ele faça esse tipo de estrutura. Cara, são 6 páginas de Word e eu estou pensando em aumentar, porque eu já tive novos insights. Aí você vai me dizer, AI é ruim. Não, o AI não é ruim. É você que não entendeu o game. Entende onde eu quero chegar? Sim. Entende que tipo de pessoa vai ser substituída pela AI? É a pessoa que não consegue concluir o que é óbvio. O que tá na cara, cara. Talvez o coleguinha aqui do lado não tenha um prompt que eu tenho. E ele talvez não faça o prompt. Talvez ele faça o dele. Talvez ele faça um menor. Talvez ele faça um maior. Talvez ele aborde outras coisas. E a AI vai responder o que você fizer. Que nem um cavalo. Você tá montando no cavalo. A arma não atira sozinha. Você que aponta. Entendeu? A flecha não vai sozinha. Você que mira. Você que puxa o arco. É uma ferramenta, gente. Então essas discussões sobre AI, eu procuro não entrar muito, porque enquanto a galera está discutindo, eu estou trabalhando e desenvolvendo. Estou aprendendo. Entendeu? É só isso. Você tem mais alguma dica, assim, para quem tá com interesse de vir para o Canadá ou que acabou de vir para cá e ainda não se adaptou, não conseguiu o primeiro emprego, assim? Uhum, tenho. Tenho sim, acho que tem algumas coisas. E só mais um detalhe sobre AI, assim, e nunca é nada pronto, né, sobre AI, né? Sempre você vai pegar e vai dar o tapa, dar o talento, vai mudar, vai articular, vai melhorar, entendeu? Vai dar o... Por mais que seu prompt seja completo, você tem que mexer, você tem que ter a mão humana ali. A mão humana para promptear, para comandar, mas também a humana para finalizar, entendeu? Então, é isso, né? Desculpa voltar nisso só porque eu Ah, lembrei não, desse tudo detalhe que eu bem. acho que é fundamental dizer também, né? É tanto que E, tem muita gente que fala, dá para perceber quando é um texto feito por AI e quando não é, e né? quando não é. O seu trabalho é fazer com que ele não seja. Ou que ele seja minimamente, a depender da função daquele texto. Entendeu? Pô, você vai fazer um Uhum. título de um print, vai usar AI? Não, né, velho? Não, né? Agora você vai fazer você vai vender. Tá vendendo lá, sei lá. Porra. Pirulito colorido da marca X na descrição de produto em uma das 4.000 produtos que o cliente tem. Porra, a sua preocupação é vender, dizer o que é aquele produto e fazer ele performar como SEO, né? Ter as keywords ali de uma maneira organizada e tal, finalizada ao tapa. Mas assim, dizer que não vai usar, cara, isso é andar para trás, galera. Andar para trás, entendeu? Mas beleza, desculpa ter voltado no assunto. É que eu me empolgo um pouco Imagina. com o assunto, porque eu sou meio intenso nas minhas opiniões, enfim, na minha jeito de me expressar. Você é um apaixonado pela sua carreira, né? Eu sou apaixonado pelas coisas que eu faço, né? Senão eu não as faria, né? Mas você me perguntou sobre sobre dicas para o Canadá, para quem tá a vir, né? Você falou? Pode repetir a pergunta? É mais para ajudar quem tá querendo vir para cá ou que acabou de chegar, ainda não conseguiu um emprego. Eu sinto que muita gente tem esse medinho, né, do fator inglês não ser a primeira língua, principalmente quando é um copywriter. Uhum. Cara, eu diria assim, cara. é, eu não vou fazer que a expressão que eles usam aqui, né? Sugarcoat, né? Eu não vou botar panos quentes, entendeu? Aham. Eu vou ser bem sincerão, porque eu acho assim, cara, você tem que estar com inglês fino se você não quiser bater cabeça. Tem que estar com inglês alto nível. Isso vai te ajudar muito, muito. Eu acho que não só para ser copywriter, para ser qualquer coisa aqui, né? Eu acho que você tem que estar muito bem preparado para tomar não, para falhar inicialmente, porque eu falhei muito, eu vi gente falhando, eu vi gente tomando porta na cara, e se você não tiver um mental muito forte, você cai, você fica pelo caminho, desiste, ou não dá certo, se desespera, quer voltar. Então assim, você tem que vir
com muito bem estruturado mentalmente. Porque as portas vão bater bem diante da sua cara. Assim, bum, bum, vai bater, vai fazer barulho e você vai voltar para casa, você vai voltar a aplicar e vai mandar currículo. Que você vai não querer no outro dia acordar para mandar e você vai ter que mandar. Então assim, você tem que estar com uma estrutura mental muito fortalecida, muito bem resolvido com quem você é, com o que você sabe fazer. Essa é a segunda coisa que eu acho. E a terceira, que eu acho essencial, é abrir o coração. Porque esse país, ele é um país que te traz muita oportunidade, muita coisa, assim. E que você vai se descobrir, às vezes, fazendo uma coisa que você não sabia que existia e que vai te realizar profissionalmente. E não é exatamente aquilo que você achou que você ia fazer. E eu falo isso com experiência própria. Hoje eu não faço aquilo que eu fiz 20 anos por 20 anos e que eu não esperava que eu ia fazer e que eu inicialmente não queria fazer. Hoje eu faço, gosto muito do que eu faço, vejo resultado no que eu faço. E foi uma descoberta que eu tive aqui. E se eu não tivesse de coração aberto, se eu não tivesse esmagado o meu orgulho, né, com as portas que bateram na minha cara, talvez eu não tivesse experimentado esse outro caminho, esse caminho, como você mesmo citou, essa bifurcação na minha vida. Então é inglês, estrutura emocional, prepare-se para tomar pancada e para ficar em pé e abra o coração. O Canadá tem muita coisa a oferecer, tem muita oportunidade aí e talvez você descubra uma coisa nova. E nem tão nova assim, mas pelo menos um caminho paralelo, assim, uma bifurcaçãozinha. Então, a gente tá chegando no fim do episódio, mas tem 10 perguntas que eu gosto de fazer porque eu costumava assistir o Inside Actor Studio com o James Lipton. Não sei se você assistia. Não assistia. Desculpa a ignorância, não Não, mas acompanhei. são perguntas rápidas, de preferência com a resposta que a primeira coisa que vem na mente. Aham. Então, qual que é a sua palavra favorita? Minha palavra favorita? Cara, assim, resiliência. Meio lugar comum, mas essa é uma palavra que eu lembro dela todo dia. Assim. Eu acho que é De- uma palavra que define bastante os imigrantes. então, e eu sou imigrante desde os 20 e poucos anos, né? Quando eu saí de Salvador, fui para São Paulo. Então, imigrante e ser imigrante, enfrentar os desafios de ser imigrante, é uma coisa que eu sempre enfrentei, né? Então, assim, resiliência, cara. Foca, baixa a cabeça, trabalha e vai, entendeu? Essa aí, resiliência. Qual que é a sua palavra menos preferida? Ai, a menos preferida, que é a palavra que eu odeio. Ah, putz, cara, eu odeio tantas palavras, o significado de tantas palavras. Tem coisas que são tão terríveis, né? Cara, tem uma palavra que eu odeio. Pronto, decidi. Que não é bem uma palavra, é uma expressão. Pode ser duas palavras? Pode. Então, assédio moral. Hum. Eu vi muito acontecer, já passei por muitos. E é uma coisa terrível, assim, terrível. E graças a Deus o mundo está caminhando para que isso deixe de existir. O que te empolga muito? Cara, me empolga. Bem pessoal isso, né? Mas, cara, eu acho que qualquer coisa que me desafie intelectualmente, entendeu? Me Uhum. empolga. Que me desafie intelectualmente e que me faça desbloquear um mundo novo, sabe? Sim. Que, pô, caraca, isso aqui, sabe? Isso me traz um prazer, assim. Meu cérebro parece uma esponja na água, sabe? Sabe? Tipo, o mundo do SEO pra mim, um negócio, pra mim, desbloqueou um negócio massa, entendeu? Aqueles dados, aqueles gráficos subindo, eu boto uma palavrinha ali, faz tum, eu boto uma palavrinha tum, assim, porra, isso é sensacional, entendeu? Então, eu gosto de coisas que me trazem esse brain, dá uma chacoalhada no meu cérebro, isso me Uhum. empolga muito. E o que te desanima? Me Que no original desanima, seria What Turns You Off. uhum, que me dá Dá aquela, aquela né, brochada.
Eu ia falar, mas eu falei, melhor não usar essa expressão aqui, né? Mas A gente tem umas palavrinhas, né, em português. eu acho que, cara, o que me dá essa, esse baldezinho de água fria, cara, eu acho que é pequenas desonestidades do dia a dia, assim, sabe? Aquela frouxidão moral que algumas pessoas têm. Pô, Hum, você tinha falado, tinha combinado, sabe? Putz, velho, não faz isso, velho. Seja, seja responsável por suas palavras, seja responsável por suas promessas, seja responsável com o que você se propôs a fazer. Então, acho que eu diria que essa pequena frouxidão moral das pessoas me dá uma, putz, pra que isso? Isso me joga hum. um pouco pra baixo, assim. Qual que é o seu som ou barulho favorito? Ai, cara. Cara, eu ouço muito aqueles. Deixa eu ver se eu acho aqui aquele Neural Beat, isso pra trabalhar. Sabe? Um som. É tipo um ruído branco que ajuda na concentração. Eu trabalho com isso o dia inteiro, cara. Parece ser meio maluco, né? Mas. Ah, fazer uma dica boa pro pessoal. Você nunca ouviu isso, cara? É um negócio Ah, eu muito não sei, fera. eu sou meio da véia, mesmo que não tanto cronologicamente. Eu fico Aham. tocando antena um e vou trabalhando. Cara, existe essa. Chama-se binaural beat. Binaural beat. É uma frequência sonora que ele é como um ruído branco. Que ele. Que Eu uso ele. pra relaxar. Então, tem essa para relaxar, mas também tem uma que é para concentração e foco. Tipo assim, eu não gosto de trabalhar Interessante. ouvindo música, até porque como eu tô escrevendo, e na inglês, escrevendo em inglês, é Ah, muita é coisa verdade. acontecendo. E aí eu não uso nenhuma música. Então eu gosto desse ruído que é esse binaural beat, que é um negócio, Uhum. um ruidão assim, que, cara, eu boto, parece que não tem mais nada na minha frente, só o que eu tô fazendo. Então eu gosto muito desse som. Não é um som muito agradável, mas é um Interessante. negócio que tem um efeito, ele é funcional. Então se a galera quiser, Eficiente. é eficiente, tá? Então se a galera quiser pesquisar, é o binaural beat. Ele tem uma frequência 401, 407 Hz, mas eu não sei exatamente o Hertz, porque o som que eu ouço ele só tem binaural beat. Eu sempre vejo esse mesmo vídeo do YouTube. Eu passo o dia com ele aqui no meu vídeo. É bem funcional. Você devia testar. Ah, qual que é o som ou barulho que você mais detesta? Ah, mas detesto? Cara, acho que buzina, né? Coisa mais irritante, mais mal educada é buzina, cara. Putz, na rua assim. Horroroso. Falta de educação. Ah, que profissão você gostaria de ter que não fosse a sua? Ou que você pudesse tentar, assim? Cara, eu não conseguiria tentar, mas eu tentei. Eu não conseguiria tentar mais, mas eu tentei durante 2 ou 3 anos. Eu fiz vestibular para medicina durante 3 anos seguidos, sabia? Nossa! Eu era moleque ali, já estava meio que me formando na faculdade de comunicação. E aí de noite ia pro cursinho e fazia vestibular e viajava, fazia, né, vestibulares. Eu batia assim na porta, assim, né? Tinha 40 vagas, eu era o 120, não exatamente na porta, mas estava ali, né? E aí não rolou, eu segui minha vida. Bem diferente. É, bem diferente, bem diferente. E qual profissão você não iria querer ter de jeito nenhum? De jeito nenhum, putz, cara, de jeito nenhum, profissão que eu teria de jeito nenhum. Cara, jamais faria isso. Cara, eu vejo esses caras limpando janela, velho. Você já viu isso, velho? Um puta frio lá fora, fazendo -12, -15, o cara pendurado limpando janela. Esse cara deveria merecer um Oscar, merecer uma medalha de honra, né? Esses caras, imagina, velho. Ah, eu Isso eu acho nunca que seria. no mínimo eles gostam de altura, né? Eu não ia conseguir porque eu não consigo nem passar do segundo andar direito. É isso, eu não quis deixar claro isso, mas eu também tenho medo de altura. Esses caras, pra mim, são heróis. E se o céu existe, ou o paraíso, o céu, o que você iria querer ouvir de Deus, assim, quando você chegasse lá? O que é que eu gostaria de ouvir de Deus? Ah, cara,
eu sou um cara que acredita em Deus e tal, eu tenho minha religião e tal. Então eu acho que, cara, eu gostaria de não ter feito nada muito errado, entendeu? Ó, você foi bem lá embaixo, cara. Parabéns, assim, você não. Entendeu? Eu acho que saber que eu fiz a coisa certa pela minha família, pelo meu filho, pelas pessoas que estão ao meu lado, que eu não fui injusto, que eu não fui cruel, que eu não fui. Né, que eu aproveitei as oportunidades de fazer a caridade, de ajudar quem está do meu lado, de puxar para cima, de ter sempre uma palavra amiga, é, jamais criticar para jogar alguém para baixo, entendeu? Essas coisas, assim, acho que ele gostaria de uma validação, sabe aquela validação? Mandou bem, cara. Vai voltar menos vezes. Tem isso também. É. Ai, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa conversa de hoje. Uhum. Eu achei que foi bem legal. Não sei se você também gostou. Ah, eu achei muito legal, Elaine. Apesar de você não estar aqui comigo na câmera, não estou te vendo, mas foi muito legal. Agradeço o convite e espero que de alguma forma isso seja interessante para alguém. E estou sempre por aqui. Sou mais caladinho no grupo, mas estou sempre à disposição para ajudar e contribuir com qualquer coisa que quiserem que eu possa ajudar. E é isso, foi um prazer. A conversa foi divertida, né? Ah, eu me diverti bastante. É isso. Esse que é o Então, para o importante. pessoal que está ouvindo, vocês podem procurar a gente em todas as mídias sociais, no LinkedIn, Instagram, YouTube. A gente tem todos os episódios gravados. Tem também outras atividades que a gente teve no passado que também estão lá no canal. E é isso aí. Se você já está no Canadá, procura a gente, manda seu número e entra no grupo do WhatsApp, que é onde a gente mais conversa e debate sobre todos os assuntos profissionais. Então, é isso. Até a próxima. Obrigado.